Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos falar sobre uma medida bastante controversa que a Ucrânia adotou recentemente para enfrentar as carências de tropas no campo de batalha. Como vocês sabem, a situação no leste da Ucrânia está cada vez mais tensa com o aumento das forças russas na região. E para reforçar o pessoal, assim como a Rússia já fez, e comentamos sobre isso em um vídeo recente do canal, a Ucrânia está recorrendo à população carcerária para reforçar suas tropas. Mais de 3.000 prisioneiros foram liberados em regime de liberdade condicional e enviados para unidades militares. Tudo isso depois de uma lei de mobilização bastante polêmica ter sido aprovada pelo parlamento no mês passado. Quem revelou isso foi a vice-ministra da Justiça da Ucrânia, Olena Vysotsky, em entrevista à Associated Press. Agora imagine a cena: em uma colônia penal rural no sudeste da Ucrânia, vários detentos receberam uma oferta inesperada. Um recrutador, membro de um batalhão de assalto voluntário, se dirigiu a eles dizendo o seguinte: "Você pode colocar um fim a isso e começar uma nova vida. É uma oferta tentadora, não é?" O governo ucraniano não divulga detalhes sobre o número de tropas ou baixas, mas os comandantes da linha de frente não escondem que estão enfrentando uma séria escassez de pessoal. E esse problema é tão grave que já fomentou algumas sugestões bem polêmicas, como a de alguns estados europeus enviarem tropas para lutar ao lado da Ucrânia. Do outro lado, já houve sugestão sobre o envio de tropas norte-coreanas para lutarem ao lado de Moscou. O que temos visto é que a Ucrânia corre o risco de perder uma geração inteira se esse conflito se estender demais. Bom, gente, Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, conhecido por suas provocações, assumiu a presidência do Conselho da União Europeia por 6 meses, a partir de ontem, segunda-feira, 1º de julho. E como é seu feitio, Orbán já causou alvoroço com o slogan "Make Europe Great Again", claramente inspirado em Donald Trump. Orbán, que visitou seu amigo Donald Trump em março, sabe bem como seus colegas europeus estão preocupados com a possibilidade de Trump voltar à Casa Branca nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 5 de novembro. Em resposta a uma pergunta sobre a escolha do slogan, o ministro húngaro para assuntos europeus, János Boka, brincou: "Até onde eu sei, Donald Trump nunca quis tornar a Europa forte." Embora Orbán tenha demonstrado um desejo de desmantelar a União Europeia, comparando-a frequentemente à União Soviética e sonhando com uma Europa das nações, ele está ciente de que a presidência do Conselho da União Europeia não lhe permitirá alcançar esse objetivo. O país que detém a presidência rotativa tem a tarefa de definir prioridades, organizar debates entre os países membros e buscar compromissos sobre a legislação em consideração. Tudo isso enquanto atua como um mediador imparcial. Bom, para ele não é algo inédito, né? Orbán já desempenhou esse papel em 2011 e, segundo ele mesmo disse, essa presidência não deve ser superestimada. Em entrevista ao semanário francês Le Point, ele procurou tranquilizar aqueles na Europa que estão apreensivos com essa perspectiva. E é dentro dessa perspectiva de líder temporário da União Europeia que Viktor Orbán fez um apelo ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Orbán pediu a Zelensky que considerasse um cessar-fogo para acelerar o fim da guerra com a Rússia. Bom, gente, Orbán, como vocês sabem, é um crítico ferrenho da ajuda militar ocidental à Ucrânia e mantém relações calorosas com o presidente russo Vladimir Putin. Fez essa declaração durante sua primeira visita a Kiev em mais de uma década. Durante conversas conjuntas com a imprensa, Orbán destacou a importância do esforço de Kiev em promover a visão de paz de Zelensky em uma cúpula internacional realizada em maio na Suíça. Ele sugeriu que um cessar-fogo vinculado a um prazo poderia acelerar as negociações de paz. Veja o que Orbán diz: "Pedi ao presidente para pensar se poderíamos inverter a ordem e acelerar as negociações de paz fazendo um cessar-fogo primeiro." Zelensky, antes das palavras de Orbán, falou sobre a possibilidade de um amplo acordo de cooperação bilateral entre a Ucrânia e a Hungria. Ele disse que o conteúdo do diálogo entre eles poderia se tornar a base para um documento que regulasse todas as relações mútuas. Orbán acolheu positivamente essa ideia e disse que a Hungria gostaria de ajudar a modernizar a economia ucraniana. As relações entre esses dois países têm sido tensas desde o início da guerra na Ucrânia. Budapeste frequentemente se opõe aos esforços da União Europeia para apoiar Kiev. Orbán, que causou descontentamento entre os parceiros ocidentais ao se encontrar com Putin no ano passado,
acusou a Ucrânia de restringir os direitos de cerca de 150 mil húngaros étnicos que vivem no oeste do país de Zelensky. Enquanto isso, Kiev está ansiosa para garantir o apoio da Hungria, já que depende fortemente do apoio financeiro e militar da União Europeia, onde, como sabemos, a unanimidade é necessária para muitas decisões. Orbán afirmou que o objetivo da presidência húngara é contribuir para resolver os desafios que a União Europeia enfrenta. Isso levanta a questão: até que ponto a Hungria pode influenciar as decisões da União Europeia durante esse período? Na semana passada, a União Europeia abriu oficialmente negociações de adesão com Kiev em uma cúpula em Bruxelas. No entanto, ainda há um árduo e longo caminho pela frente antes que o país possa se juntar ao bloco. Zelensky e Orbán foram filmados nos bastidores dessa cúpula em uma troca que parecia que estava rolando um clima favorável para eles. Mas sabemos que, na política, essas imagens nem sempre representam exatamente o que parece. No ano passado, Orbán disse a Putin que a Hungria nunca quis se opor à Rússia. E no início de 2024, os líderes da União Europeia levaram semanas para superar o veto do primeiro-ministro húngaro para estender 50 bilhões de euros em nova ajuda à Ucrânia. Kiev nega a alegação de Budapeste de que está restringindo os direitos dos falantes de húngaro no oeste da Ucrânia, mas se mostra aberta a abordar quaisquer preocupações. A Ucrânia aprovou uma lei em 2017 que exige que todas as escolas ensinem estudantes com mais de 10 anos na língua ucraniana. A Hungria viu isso como uma violação dos direitos da minoria húngara. Algumas mudanças foram feitas em dezembro de 2023, quando a questão se tornou crítica para as negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia. Budapeste considerou as mudanças um avanço, mas afirmou que ainda não eram suficientes. Bom, gente, agora mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre a situação no terreno da Ucrânia. A cidade de Starokossiniv, que abriga uma importante base aérea, tem sido alvo frequente dos ataques russos. Recentemente, houve um ataque que serviu como um lembrete bem claro dos desafios que Kiev enfrenta ao reconstruir sua força aérea esgotada e ao receber os primeiros caças F-16 projetados nos Estados Unidos. Esses aviões são esperados para chegar em breve, e a Ucrânia tem a esperança de que eles ajudem a repelir os ataques russos ao longo da linha de frente. Os oficiais não revelaram onde os F-16 serão baseados, mas Moscou afirmou que, após o ataque a Starokossiniv, havia direcionado seus ataques a aeródromos que poderiam abrigar esses aviões. Desde os primeiros dias de guerra, a base aérea tem sido alvo frequente, inclusive de ataques com drones e mísseis hipersônicos. Os moradores dessa cidade histórica, apelidada de Starkom, na região de Khmelnytskyi, aprenderam a se ajustar ao perigo constante. Vasil Muliar, um oficial da cidade e especialista em cultura local, disse com um sorriso irônico o seguinte: em resumo, é divertido viver aqui. Depois do recente ataque, o governador Serhiy Turin afirmou que as defesas aéreas destruíram 9 alvos na região. Pouco antes do ataque, a Força Aérea havia alertado os residentes sobre a aproximação de drones. Os moradores cautelosos em não divulgar informação que possam ser consideradas sensíveis descreveram como é viver sob a ameaça constante de ser atingida e no meio do frequente rugido dos aviões de guerra ucranianos no céu. Irina Sapchuk, editora-chefe do jornal local Nossa Cidade, contou que a casa de seus pais foi atingida em um ataque anterior, danificando o telhado e o galpão. Ela disse que eles encontraram destroços de um míssil em uma cerejeira perto da janela. E mesmo com toda essa adversidade, as pessoas continuam projetando um senso de resiliência. As obras nas estradas continuam enquanto os jatos cruzam o céu e as famílias se refrescam na praia local. Mulher destacou a história da cidade como um bastião de defesa no século XVI e, centenas de anos depois, um centro nervoso para os combatentes da independência da jovem República Popular da Ucrânia após a Primeira Guerra Mundial. O comandante da Força Aérea Ucraniana, Mykola Oleshchuk, anunciou na terça-feira que os militares realizaram um ataque destrutivo em um depósito de munição russo na Crimeia. Ele declarou no Telegram o seguinte: mais uma vez os aviões ucranianos, destruídos pela propaganda inimiga, continuam a realizar missões de combate com sucesso. Esse destruídos dele foi uma ironia, uma referência a um relatório do Ministério da Defesa da Rússia que afirmou que 5 jatos militares ucranianos foram destruídos em um aeródromo na região de Poltava. Oleshchuk não especificou a localização exata, mas postou um vídeo de um canal local ucraniano no Telegram, o Krymix Veter,
que supostamente mostra o ataque em Balaclava, perto de Sevastopol. É importante destacar, no entanto, gente, como sempre gosto de fazer, independente de que lado tenha vindo a informação, de que ainda não foi verificado de forma independente nem a declaração, nem o vídeo. O governador instalado pela Rússia em Sevastopol, Mikhail Razvozaev, disse na segunda-feira que as forças aéreas destruíram 5 alvos ucranianos sobre o Mar Negro e no distrito de Balaclava. Ele mencionou que não houve danos extensos, apenas pequenos incêndios em uma floresta e carros danificados. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, hoje, terça-feira, forças israelenses bombardearam várias áreas no sul de Gaza, levando milhares de palestinos a abandonarem suas casas. De acordo com a autoridade de saúde, 8 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos nesses ataques. O exército israelense informou que 2 soldados morreram em combate no dia anterior. Os líderes de Israel afirmaram que estão encerrando a fase mais intensa dos combates contra o Hamas e que em breve passarão a operações mais direcionadas. Também na terça-feira, 17 palestinos foram mortos em um bombardeio de tanques israelenses em uma rua no bairro Zeiton, densamente povoado na cidade de Gaza, no norte da faixa. Mediante relatos de moradores e mídia local, a situação é desesperadora. Temer, que é um empresário de 55 anos e que já foi deslocado 6 vezes desde 7 de outubro, fala o seguinte: "Para onde iremos? Cada vez que as pessoas voltam para suas casas e tentam reconstruir suas vidas, mesmo sob os escombros, a ocupação envia os tanques de volta para destruir o que resta." Gente, eles são forçados a fugir no meio da noite enquanto tanques e aviões israelenses bombardeiam áreas como Carara e Abaçã, mencionadas nas ordens de evacuação. E para quem não consegue obedecer às ordens, a situação ainda é pior. Dentro dessas áreas sujeitas à ordem de evacuação está o Hospital Europeu de Gaza, que atende Khan Yunis e Rafah. Médicos e testemunhas relataram a evacuação de pacientes e famílias que se abrigavam lá. Muitos residentes foram em direção à área de Mauazi, na praia, designados como área humanitária, mas que já está superlotada por famílias deslocadas. Israel afirma que sua operação em Rafah, no sul de Gaza, perto da fronteira com o Egito, que é destinada a eliminar o Hamas em seu último reduto, logo será concluída. Após a fase intensa da guerra, suas forças se concentrariam em operações de menor escala para impedir a reagrupação do Hamas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel está perto de atingir seu objetivo de destruir as capacidades militares do Hamas, mas que operações menos intensas continuarão. Enquanto isso, o Hamas e a Jihad Islâmica continuam a atacar forças israelenses e a lançar foguetes contra Israel, afirmando que Israel falhou em alcançar seus objetivos e que o grupo está pronto para lutar por anos, confirmando de alguma forma o que o porta-voz das Forças Armadas de Israel disse recentemente, que o objetivo de guerra de Israel seria impossível de ser concretizado. Mas, enquanto isso, as tentativas de garantir um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza estão paralisadas. O Hamas insiste que qualquer acordo deve encerrar a guerra e garantir a retirada total de Israel de Gaza. Por outro lado, Israel só aceita pausas temporárias nos combates até que o Hamas seja erradicado. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.